canal que mete o ferrão sem dó. Te garanto que até agora nenhum canal te explicou direitinho o que foi realmente esse evento que o Barroso participou e passou vergonha. Eu vou te mostrar o vídeo mais pra frente, mas antes, alguns momentos, algumas horas antes daquele evento. Naquela manhã de sábado, se sentindo seguro de si, como sempre se sentiu naquele país e nos eventos que participava como convidado para a abertura do fórum organizado por estudantes da Blavatnik School of Government, localizada na belíssima Oxford, a 90 quilômetros de Londres. O Barroso, depois de seu desjejum e cumprimentos que estufavam o peito e bombeavam o ego, e gases que o estufavam ainda mais lhe saíam pelo escapamento traseiro, depois do bacon eggs britânico, ou como é conhecido, Full English Breakfast. Lá ia Barroso, dando a sua última lidinha no seu discurso de abertura. Mal ele sabia o que o esperava. A surpresa de um país onde não se censura a palavra. Iria lhe dar um presentinho. Antes da vergonha que o velho Barrosinho passou, deixa eu te explicar o que é esse fórum, para você ter uma dimensão do tamanho da vergonha que o Barrosinho passou. O Brasil Forum UK 2022, intitulado Amanhã Vai Ser Outro Dia, quer caminhar junto com o brasileiro para voltarmos a sonhar. É um fórum que une estudantes brasileiros em todo o Reino Unido, junto com especialistas políticos, formadores de opinião e acadêmicos do Brasil, com o objetivo de pensarmos caminhos para um futuro mais justo e inclusivo. Mais justo e inclusivo. Você vê a justiça do Barroso nisso, do STF, do TSE nisso? Você os vê caminhando junto com a gente? Isso por si só já é engraçado, porque eu não vejo o STF, o TSE caminhando e cantando sonhos com o povo brasileiro, caminhando e cantando sonhos com o povo brasileiro. Você vê isso? Bem, mas esse é o tema do evento. E agora, e sem mais delongas, vamos à vergonha. Antes, vergonha nacional, agora já consolidada, também uma vergonha internacional. E como nós nos tornamos conscientes e politizados para a infelicidade dos deuses do Olimpo, nada deixamos escapar do nosso humor cirúrgico, afiado e de memória cibernética, ainda que sejamos um pouco sacana, confesso. Sim, amanhã vai ser outro dia, mas sem gente como Barrosinho. Vamos ao vídeo. O terceiro tema era o da renovação política. Durante a minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Eu já vi. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Como que a gente vai Isso é mentira. Bom, muito bem. Como que a gente vai confiar nas urnas se o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... A gente vai discutir no intervalo. Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Fecho aspas, Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Abro aspas, disse a estudante corajosa especialista em política. É mentira, fecho aspas. O Barroso justo tinha dito, fecho aspas e ponto. Ela disse, não, abro aspas, é mentira, e fecho aspas. Imagine como deve ter sido difícil para o coronel Barroso, acostumado a lançar seus supremos jagunços para calar quem se expressa. O casal o colocou no corner
e com ganchos indiretos que arrebentavam os argumentos do estonteado Barroso, levando ao nocaute técnico. Foi de cair o queixo. Aspas para o Barroso. Um déficit imenso de civilidade. Fecho aspas. Eu quero te lembrar que esse fórum é um fórum que une estudantes brasileiros em todo o Reino Unido, junto com especialistas políticos, formadores de opinião e acadêmicos do Brasil. E ele ofendeu os estudantes e especialistas, os chamando de incivilizados. Quem é o incivilizado aqui? Que não aguentou? Se você quiser, você já pode parar de assistir o vídeo a partir desse ponto. Acho que já é o suficiente. Se é o que você buscava, era somente assistir esse momento engraçado, vergonhoso do Barroso. Então já faço a minha despedida habitual. Zangão Blues. Essa parte é para os poucos que ainda estão aqui comigo assistindo esse vídeo. A parte da vergonha já terminou. Agora apresento a vocês somente algumas partes, alguns clipes das falácias dele. Na verdade, eu nem sei como caracterizar o resto. Falácia, mentiras, aberrações. Mas eu deixo aí o link, assistam o vídeo, assistam esse vídeo com cuidado e analisem bem cada palavra que ele fala. Eu vou dar apenas uma pincelada em alguns momentos que eu achei crítico. Tem outros, mas o vídeo ficaria muito longo. Ele fala sobre controlar a mídia, faz apologia ao Estado Grande / comunismo e debulha por aí afora. Vamos lá então, para o primeiro clipe. Evidentemente, como ministro, eu tenho muitas limitações do meu próprio cargo. Eu não sou um ator político, eu sou um ator institucional. O meu papel é interpretar a Constituição e procurar defender as instituições. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. O Barroso diz a verdade nesse clipe que acabamos de assistir? Vamos ao segundo clipe, em que o Barroso afirma que a Constituição lhe manda proteger a democracia e as etnias, etc. Eu sou um intérprete da Constituição. É a Constituição que me manda proteger a democracia, é a Constituição que me manda proteger o meio ambiente, é a proteção que me manda proteger as comunidades indígenas, é a Constituição que me manda proteger a população negra e a população gay. Portanto, é um erro achar que o juiz que aplica a Constituição é ativista. A Constituição brasileira é uma Constituição que tem um conjunto amplo e muito importante de direitos humanos que nos cabe proteger. Mas por que ele não fala em proteger a Constituição? Ele fala em etnias, ai que belezinha, ele fala que protege indígenas, que protege as comunidades negras, as comunidades sei lá mais o quê. Mas e a nação brasileira, ele protege? A Constituição ele protege ou somente as etnias? A informação, os fatos e as opiniões, para chegarem ao espaço público, elas passavam por um filtro do jornalismo profissional com a sua ética e com a sua técnica. O rádio não matou a imprensa escrita, a televisão não matou o rádio, a TV a cabo não matou a televisão, mas agora nós vivemos um momento extremamente disruptivo em relação à comunicação social, que é o surgimento da internet e das mídias sociais com a circulação dos fatos e das opiniões, independentemente desse filtro mínimo que antes se fazia por via da imprensa. Um filtro. Os jornais tinham um filtro. Era um filtro de uma única via. Não tinha duas vias. Somente a imprensa que tinha a voz. Entende o que ele diz? Ele reclama que nós temos voz sem filtro. Bem, eu não sei como se chama democracia com filtro. Quebra o filtro e joga. Eu
Eu acho que a tecnologia trouxe muitas vantagens, muitas coisas boas, mas ela tem alguns subprodutos que nós precisamos estar atentos. Um deles é a circulação sem filtros da desinformação, da mentira deliberada, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias, dos ataques às democracias e os comportamentos inautênticos na rede para amplificar a mentira, para amplificar a desinformação. A velha imprensa nos fornecia informação de colherinha de chá. Não tínhamos como cruzar para saber se o colunista ou jornalista estava mentindo ou nos informando com as verdades, ou com desinformação. Não tínhamos como saber isso. Aliás, Barroso, o que é a verdade e a mentira? Defina para mim, por favor. Nós perdemos esse espaço público compartilhado de fatos, a partir do qual as pessoas desenvolvem as suas opiniões. E quando as pessoas falam só para si, só para os seus, o discurso vai se polarizando, o discurso vai se radicalizando e a intolerância progressivamente vai se instalando e as pessoas vão criando narrativas completamente falsas ou narrativas próprias dos fatos que nós precisamos refletir. As intolerâncias, os ataques à democracia, ele diz. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Antes das mentiras, dos raposões e iluministros, a gente não tinha como saber e, portanto, nem sabíamos que existia o mensalão, o petrolão, as pizzas. Nós tolerávamos todos porque não sabíamos o que existia por debaixo desse pano, desse Pantanal. Nós não sabíamos que comiam lagostas às nossas custas. Sim, ficamos intolerantes agora, ao saber que a sua vida louca sempre houve e existiu às nossas custas. Agora sabemos de quase tudo. Ainda falta um pouco mais para saber. E vamos saber. Esse avanço das mídias sociais trouxe uma grave crise para o modelo de negócio da imprensa tradicional, como nós todos sabemos, porque a publicidade toda migrou para o meio digital, para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube e saiu da imprensa profissional. Só tem um problema: as mídias sociais não produzem conteúdo. E, portanto, nós estamos fechando os jornais, fechando os veículos de comunicação e perdendo esse espaço de construção de uma realidade objetiva comum mínima, a partir da qual as pessoas podem formar a opinião que quiserem. As redes sociais não produzem conteúdo. Claro, a não ser o marmanjo foca. O amiguinho, aquele amiguinho do Barroso, o Felipe Neto. Essa parte é um exemplo claro do que é o significado de falácia. Os jornais da velha imprensa eram herméticos, não permitiam a sua voz lá dentro. Somente se passasse pelo que o Barroso chama de crivo da ética. Eu chamo isso de crivo da censura. Hoje o jornal digital, no YouTube, o ouvinte tem voz, tem escrita. Ele passou a ser o comentarista. O jornalismo está em cada celular. E isso incomoda o Barroso. Pois qualquer jornalista popular pode criticá-lo. Sim, nós somos uma grande rede. Nós falamos sem filtro. Mas assim como um avião pode ser usado para o mal da guerra e para o bem do rápido transporte, as redes podem ser para o mal da guerra cibernética, para a difamação ou para o bem da inteligência humana, da saúde, da educação, etc, etc. Tarde demais, Barroso. Nós estamos aqui. Nós não sairemos daqui. E nós não nos calaremos. Zangão Plus. É o único canal que mete o ferrão sem dó.